Eu venho aqui falar sobre educação e sobre utopias. Ouvindo esta palavra utopia, normalmente nós pensamos, para que eu estar a falar de utopias se são coisas que não conseguimos alcançar? Então, eu vou-vos mostrar, durante os tempos que eu estiver aqui, porque que a utopia é necessária na nossa educação. Em 1981, eu terminei o curso de Letras Modernas e eu pensava que eu ia ser tradutora, que eu ia viajar o mundo inteiro a traduzir as línguas. Mas quando terminei, era a altura em que o Estado moçambicano não nos deixava escolher o emprego que nós queríamos. Eu fui colocada na escola secundária como professora de português. E eu não gostava nem um pouco. Eu não queria ser professora. E eu fiquei 1 ano, 2 anos. No terceiro ano em que eu era professora, fui transferida para Xai-Xai. E eu julgo que foi ali que eu comecei a gostar de ensinar. Porque eu enfrentei uma realidade que eu não conhecia aqui em Maputo. Eu comecei a dar aulas em escolas pobres, os meninos sentados no chão. Eu não tinha secretária nem cadeira também. Não tínhamos livros escolares. Eu tinha de inventar os próprios materiais para ensinar. E foi um choque para mim, comparar os alunos de Maputo com os de Xai-Xai. Mas foi bom, porque eu acho que aí aconteceu uma coisa em mim que foi tocar a minha sensibilidade. E ver que eu estava num espaço em que era necessário eu olhar para aquelas crianças e fazer alguma coisa por elas. Eu fui continuando o meu percurso, passando por vários cursos de linguística, mas não me sentia bem na linguística também, porque era muita teoria. E eu não sabia o que eu ia fazer com aqueles conhecimentos. Aí eu vejo, não, a minha missão aqui é dar aulas, é ensinar. Eu vou fazer o curso de Educação e de Psicologia da Educação. Terminando o curso, eu trabalho na Universidade Pedagógica a formar professores. Nós tínhamos aquele modelo de primeiro teoria, depois prática. O que acontecia era que a nossa teoria, até hoje, continua. É toda importada. Eu sou professora de didática. Os livros de didática, todos para situações ideais, turmas de 20 alunos, turmas pequenas, com materiais didáticos. A realidade que nós tínhamos e que os meus alunos falavam todos os dias era que, olha, professora, o que nós estamos a aprender aqui na universidade, nós não sabemos muito bem o que é que nós vamos fazer com toda esta teoria lá na escola. E aí eu e vários colegas começamos a pensar, nós temos de romper esta forma de formar professores aqui em Moçambique. E, todos unidos, decidimos, nós vamos sair desta torre de marfim, que é a universidade. Nós estamos toda hora a falar que os alunos têm problemas de fracasso escolar no ensino superior, porque vêm mal preparados da secundária e da primária, e nós resolvemos, vamos mudar. Vamos para as escolas secundárias, vamos para as escolas primárias. E foi, eu diria assim, uma autêntica revolução na universidade. Que era, mas o que é que está a acontecer? Como é que doutores querem ir para a escola primária? O que é que vão lá fazer? E nós fomos. Nós íamos à procura de outros saberes, porque nós achávamos que o nosso futuro professor tinha de ser formado na realidade moçambicana. E aí eu julgo que começa uma outra visão em mim, que é chegar à escola primária, encontrar uma situação completamente precária. Eu estou a falar na cidade de Maputo. Escolas sem água, meninos sentados no chão, sem material didático. Os professores, estou a falar nas crianças, nos alunos. Os professores desmotivados. Neste momento nós falamos muito no absentismo docente. Os professores faltam, os professores estão desinteressados, os pais não participam nas reuniões. E aí eu começo a fazer pesquisa e a ver quem são estas crianças, recolher o que elas produziam. E vocês podem olhar para ali e ver, aquela é uma composição sobre a família de um aluno da 6ª classe. Juntou letras, mas não se consegue entender o que é que ele está a dizer. O que é que ele quer escrever.
E quando nós chegávamos perto dele, eu e os meus estudantes praticantes, lê o que tu escreveste. Ele lia, mas lia aquilo que ele queria dizer. Estão a perceber? Não aquilo que ele tinha escrito. E eu começo a pensar, não, nós temos de ter uma saída. Nós temos de procurar um caminho qualquer. Eu gosto daquela fórmula, né? Que é, interroga-te N vezes até conseguires encontrar um equilíbrio na vida. Uma luz no fundo do túnel que nos conduza a uma educação melhor. Porque, para mim, sem educação não há crescimento nenhum. Normalmente, os economistas, eles falam muito em crescimento económico. Vamos desenvolver Moçambique, vamos crescer economicamente. Mas sem educação não é possível. Eu posso dizer que durante o meu percurso, eu juntei-me a outras, eu digo mais, éramos mais professoras, no centro de Moçambique, em Climane, porque nós queríamos mudar a educação moçambicana. Formámos uma cooperativa de ensino, formámos uma escola que hoje tem muito sucesso. Mas eu não estava satisfeita, por quê? Porque nós estávamos a atuar numa minoria. Nós temos de pensar numa educação moçambicana que não é só aquela que nós damos ao nível privado. Nós temos de olhar a maioria, porque é a maioria, sobretudo no ensino público, que está até sexta classe sem conseguir escrever. E aí vem para mim uma coisa que eu acho que é fundamental na educação, que é a questão ética, que é o compromisso ético. Quando nós falamos de ética, nós estamos a falar de vida. E eu costumo muito pensar nos médicos. O médico, quando tem um paciente, um doente, ele fica com aquele doente até curar aquele doente. O que é que nós fazemos na educação? Todos estes meninos que não escrevem, não é nossa responsabilidade. E para mim, o crescimento económico, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento das indústrias falamos hoje muito em extração de recursos minerais, da agricultura, etc. Não vai ser possível em Moçambique se nós não pensarmos no desenvolvimento sociocultural, mas como educadora, a mim interessa-me pensar naquele desenvolvimento individual, que é, quem é esta pessoa? E eu estou a usar de propósito esta palavra pessoa, não aluno, não professor, não gestor. Quem é aquele indivíduo? Como é que nós vamos conseguir alcançar um crescimento económico para todo o país se nós deixarmos estas crianças sem aprender? Elas terminam o ensino básico, terminam, porque temos formação semiautomática, mas elas não estão qualificadas, porque não têm os conhecimentos. Então, é necessário que nós pensemos neste crescimento individual, na educação, um crescimento individual que tem a ver com a parte cognitiva. Normalmente nós pensamos na mente, não é? Na educação, mas também física, mas também emocional e também espiritual. Então, aí eu vou pensar, e durante estes últimos anos eu tenho pensado numa proposta para a educação moçambicana. Tanto para a escola pública, esta que eu me referi, que está com problemas de várias ordem, de infraestruturas, de material didático, de professores desanimados e desmotivados, mas eu também quero pensar na escola privada, porque a minha experiência com as escolas privadas que eu conheço é que elas têm carteiras, têm livros, os meninos levam lanche, têm uniforme, têm tudo. Mas o que é que eu noto também? Está a faltar alguma coisa, mesmo nestas escolas. Por isso, para mim, esta proposta de educação acolhedora, eu vou dizer para todas as escolas, mesmo para o ensino superior. Eu sou professora do ensino superior, nós lidamos com adultos e nós pensamos, o que é isto de acolher o adulto? Mas o adulto já está formado, ele não precisa de carinho, ele não precisa de acolhimento. Acolher, né? Eu coloco aquelas mãos ali, porque acolher quer dizer receber o outro, aceitar o outro tal e qual ele é. Se ele é portador de necessidades educativas especiais, nós temos de trabalhar com ele assim. Se ele é magro, se ele é gordo, se ele é baixo, se ele é negro, se ele é branco,
Nós temos de acolher, aceitar as dificuldades que este aluno tem e procurarmos então saídas e pensarmos, esta educação acolhedora, ela é uma utopia. E eu coloco ali, para mim, aquela é a imagem, é a melhor imagem de utopia, de sonho. Por quê? Se nós queremos um crescimento em Moçambique, se nós queremos desenvolvimento, nós precisamos de novas utopias para nos agarrarmos a qualquer coisa. Porque é o sonho que move o homem. Porque neste momento nós estamos numa situação de muita turbulência na educação. Só que esta turbulência não pode continuar. Ela tem de ser modificada. Nós temos de ter um sentido. Por isso eu falo em utopia possível, porque é necessário mudar as coisas. E por que é que eu trago esta proposta de educação acolhedora? A partir da minha própria experiência. Por isso eu penso que é possível. É possível porque eu própria, eu estudei num colégio de freiras, um dos colégios mais caros de Climane. Os meus pais pagaram primeira e segunda classe, depois não conseguiram mais pagar mensalidades. E até a quinta classe, até terminar a quarta classe, eu tinha todo o ensino de borla com todas as condições. As freiras acolheram-me, por isso eu falo em acolher, dar todas as condições. Eu tenho essa experiência muito boa. Tive uma ou outra experiência, felicidade de ter, estudado no tempo da educação socialista, em que o Estado tinha políticas assistencialistas. E eu digo assim, eu fui felizarda. Eu nunca paguei nada na escola. Sou da geração de 108 de março. Nós chegávamos, o Estado dava roupa, comida, transporte. No meu ano dava, 1977. Tudo para nós estudarmos. E o que é que nós tínhamos de fazer? Exercício físico, correr, etc. E estudar. E fazer uma coisa que é muito importante na educação. Não só ficar com teoria, como também ter a prática. Então, existem determinadas condições que nós temos de ter em Moçambique para nós termos essa educação acolhedora. E claro que eu estou a falar em utopia, eu estou a falar em sonho, mas eu estou a falar num sonho realizável aqui em Moçambique. Eu trago algumas imagens de escolas públicas moçambicanas. Tem este cenário mau de algumas escolas públicas, mas tem um cenário bom também de escolas moçambicanas públicas e comunitárias, em que nós vemos uma escola construída com limpeza, com cor, para ensinar os números, por exemplo. Eu já passei estou estes anos todos a fazer pesquisa em várias partes de Moçambique, de sul a norte, centro, etc., recolher dados para a pesquisa educacional que eu faço, e eu encontrei escolas públicas, cuidadas, com materiais locais. Se vocês virem ali, o muro é de caniço, os baloiços todos construídos com elementos locais. Uma educação acolhedora, ela precisa de elementos que muitas vezes nas nossas escolas nós esquecemos. Nós ficamos só a ensinar matemática, geografia, história, etc. E esquecemos do elemento artístico, porque o ser humano também se alimenta de arte e com materiais locais. Nós podemos produzir essa arte. Esta escola pública que eu estou a dizer que está com problemas, e nós costumamos dizer assim em educação, quando nós massificamos o ensino, quando nós matriculamos na escola crianças, adolescentes e adultos de classes sociais desfavorecidas, nós temos de fornecer comida também. E Moçambique já teve essa experiência. Se calhar muitos de vocês que estão aqui nesta sala recordam-se do tempo da arrofada e do copo de leite. E então, o que é educação acolhedora? É uma educação, para mim, que junta dois elementos que na educação, não só moçambicana, agora estou a falar para o mundo inteiro. Nós dissociamos, nós separamos, porque nós achamos que escola é lugar de razão, é lugar de ciência, é lugar de técnica, vamos ter conhecimentos científicos. Então nós queremos toda a gente muito atenta para beber,
todos os conhecimentos que está a receber. E esquecemos-nos do lado emocional. Como é que nós esquecemos disto? Por exemplo, se nós vamos explicar os fenómenos da natureza, se nós estamos a explicar, por exemplo, que existem planetas, o Sol, a Lua, etc. Eu digo assim, o nosso ensino muitas vezes é um ensino sem sabor nenhum. Porque estamos a falar de planetas, estamos a falar de Lua, mas nós não trazemos a dimensão estética que é necessária. Por exemplo, a Lua aqui em Moçambique, ela tem um significado cultural muito grande. É por isso que existe o tratamento da Lua para as crianças. Quando nós falamos da Lua, a Lua sempre, em todas as épocas, ela levou o ser humano a fantasiar. Por quê? Porque existem esses outros elementos de emoção que nós não conseguimos trazer no nosso ensino sempre. Então, para mim, uma educação acolhedora que possa proporcionar um desenvolvimento maior para Moçambique e um crescimento também maior para Moçambique, pensamos num crescimento coletivo. Este crescimento coletivo, nós dizemos assim, nós queremos que Moçambique seja um país desenvolvido. Nós queremos que Moçambique saia do subdesenvolvimento. Não pode sair se nós não olharmos o indivíduo. Aqueles estudantes que nós temos nas nossas salas, começando pela mente, o corpo, não sei. Normalmente no ensino nós só olhamos a cabeça dos estudantes, mas nós temos de olhar o corpo. Por isso é que não podemos naturalizar situações como falta de carteiras. O corpo é importante. Eu falo muitas vezes disso. Por quê? Para a escrita e para a leitura. Eu preciso ter uma carteira para sentar. Eu tenho de ter uma determinada postura. A escrita é uma habilidade que requer desenvolvimento psicomotor, motricidade fina do braço. Eu tenho de ter apoio para poder escrever. Nós estamos em África, nós estamos em Moçambique. Nós temos de olhar com muito cuidado a questão do espírito. As nossas meninas estão a desmaiar na escola e a escola não sabe responder. Esta dimensão espiritual em África não pode ser descurada. E para além disso, eu já disse, a educação ela tem de ser feita também com beleza. As nossas escolas são escolas tristes, pintadas de cor castanha, são castanhas ou cinzentas. Não tem um elemento qualquer de cor, não motiva, não estimula a criança. Temos de trazer beleza, temos de trazer amor, temos de trazer emoção. E eu julgo que apenas uma educação acolhedora que tenha em conta estes elementos que eu apresentei pode conduzir Moçambique para um desenvolvimento maior. Eu quero terminar apenas dizendo assim, Moçambique tem de se desenvolver olhando para a maioria. E a maioria não está a ser devidamente cuidada. Temos escolas privadas boas, não duvido disso, mas não é esta minoria que pode ir para a frente sozinha. Temos de olhar a todos, ter um crescimento individual, sim, que nos vai conduzir a um crescimento coletivo maior. Muito obrigada.